A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje, para variar, 3 convidados que aparentemente nada tem a ver entre si, mas teremos mercado financeiro, varejo eletrônico, cosméticos e beleza e, no final, todo mundo se entende, todo mundo contribui e vocês é que saem ganhando. Eu tenho aqui do meu lado a Ada Mota, que é a CEO fundadora da Adicos, uma empresa de cosméticos que é voltada para as características específicas dos brasileiros e das brasileiras. Temos aqui Guilherme Nazaré, que também é fundador da Trela, empresa de comércio eletrônico, também com uma pegada diferente, a gente vai ver daqui a pouco. E, por fim, Marcelo Flora, que é head da área digital do BTG Pactual, um dos primeiros executivos a trabalhar fortemente com o mercado eletrônico, que hoje é muito comum, mas na época que ele começou era algo bastante revolucionário. E eu vou começar falando com a Ada justamente essa questão da pele brasileira. Como é que é isso, já que o brasileiro é uma mistura de várias raças, de vários povos? Como é que é encontrar essa pele brasileira? Assim, por isso que nós temos várias texturas, porque quando você mora no sul e no inverno, realmente a pele fica mais seca, né? E quando você, mesmo quem tem a pele oleosa pode ter regiões mais ressecadas. E quem mora no norte, no nordeste, tem geralmente muita umidade e calor o ano inteiro. Então nós fazemos várias texturas, mas tem o gosto da brasileira. A brasileira não gosta de nada que fique oleoso, ela gosta de produtos leves, e então a gente concilia, por isso que a gente fala, né? Concilia a região onde a pessoa mora, o tipo de pele e o veículo. Não sei se vocês sabem o que é veículo, mas é o que veicula o ativo, porque como a gente faz dermocosméticos, nós fazemos como se fosse um remédio para a pele, né? Com toda a parte científica, dermatológica, analisando todas as enzimas, tudo que age dentro da pele para que seja realmente mais efetivo do que um cosmético comum. Então você tem um princípio ativo e o veículo é aquilo que leva esse princípio ativo à pele, é isso? Exatamente. Então a gente tem essa particularidade, né, de adaptar os veículos aos vários tipos de pele, mas lembrando de algumas características que a brasileira valoriza mais. Bom, o seu nome, curiosamente, é o nome da primeira pessoa que fez um algoritmo, a Ada Byron, que também é conhecida como Ada Lovelace. E vamos passar aqui a conversa, então, para o nosso cientista de dados, o Guilherme. Como é que foi a ideia para se fazer um comércio eletrônico diferenciado, mais voltado para produtos não só de luxo, mas também orgânicos? Como é que vocês chegaram a isso? A gente começou a conversar com muitas pessoas aqui no Brasil que não estavam conseguindo encontrar os alimentos que elas buscavam no varejo tradicional. E a gente via que eram pessoas que buscavam esses alimentos em 8, 10 lugares diferentes. Então elas iam em 1 ou 2 supermercados, elas compravam na Amazon, no Mercado Livre, elas compravam direto de várias marcas, tinham assinaturas. E eram pessoas que também tinham muito pouco tempo de forma geral. Trabalhavam, que cuidavam da família, que se exercitavam, e elas se davam todo esse trabalho porque elas priorizam ter uma alimentação que a gente chama de clean label, então feita com somente bons ingredientes. E eu acredito que sempre que as pessoas estão driblando barreiras assim para ter acesso a algum tipo de produto ou serviço é porque tem uma demanda reprimida muito grande. E a gente decidiu, então, entender um pouco mais esse consumidor e pensar que a gente poderia fazer com tecnologia que fosse diferente de todos os varejos alimentares, tanto online quanto físicos, para poder entregar essa proposta de valor de ser o one-stop shop dos alimentos saudáveis. Bom, e a ideia de one-stop shop eu acho que é a mesma que motivou o BTG Pactual a ter a área eletrônica, né, a área digital.
No momento em que você assumiu essa área, havia poucas alternativas no mercado, mas ao mesmo tempo ninguém sabia direito como é que o mercado iria evoluir, né? Hoje esse mercado é parecido com aquilo que você imaginou lá atrás? Olha, Luiz, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecê-los aqui, né? A gente estava conversando um pouquinho ali antes, então, muito bacana fazer parte aqui do painel com vocês. Eu acho, Luiz, que quando a gente começou, foi mais ou menos em 2014, você já tinha algumas coisas, né? Algumas empresas se posicionando fortemente, não só, né, no comércio eletrônico, como a Amazon e outras que já estavam há mais tempo estabelecidas, mas o próprio mercado financeiro começava a mostrar algumas iniciativas muito interessantes, né? Lá fora, nos Estados Unidos, Wealthfront e Betterment foram dois robo-advisors que foram iniciados ali por volta de 2008, 2009. Eu acho que tudo ganhou mais velocidade com a chegada do iPhone e depois a popularização dos smartphones, né? Enfim, os modelos Android, tudo isso. Então, eu acho que o tipo de negócio que a gente tem hoje, ele evoluiu muito rápido ao longo desses últimos 10 anos, mas eu não me surpreendo com o que a gente oferece hoje. É mais ou menos aquilo que a gente imaginava que seria possível lá atrás. Eu acho que o que tem de mais interessante acontecendo no momento é essa história de inteligência artificial, que traz ganhos de eficiência e produtividade gigantescos. E eu acho que isso lá atrás era algo que não tinha sido tão claro, entendeu? Eu acho que essa é a grande novidade em relação ao que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 10 anos. Ada, você fundou a empresa há 31 anos, né? E naquele Brasil de 31 anos atrás e o Brasil de hoje, quais são as diferenças e o que isso interferiu na criação dos produtos e do mercado em si? Eu acho que a principal diferença é o tamanho da empresa, né? Porque eu comecei, antes de ter a Adicus, durante 10 anos, eu tive uma farmácia de manipulação. Eram 5 farmácias. Durante esse tempo, eu tive meus 4 filhos. Quando eu comecei a Adicus, eu tinha 4 filhos pequenos, né? E, assim, eu acho que ser fundadora tem algumas... oferece algumas, né, o empresário oferece algumas particularidades que facilitam a vida, porque, por exemplo, quando o menino ficava pequeno, eu podia ficar em casa, podia levar filho nas reuniões da escola, então isso facilita bastante a vida. Mas aí passamos pelo plano real, passamos por esses... Mas quando a empresa é pequena, e eu sempre fui assim muito... alguns gerentes assim mais afoitos me chamavam de mão no freio, porque eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Primeiro porque eu também não tinha tempo e nem capacidade de fazer grandes saltos. Eu sou técnica, eu sou farmacêutica, gosto de produto e marketing. Então eu tinha uma equipe que me ajudava, sempre trabalhei em equipe. Eu tenho o financeiro que está comigo até hoje, que é um diretor financeiro, e sempre tive pessoas que estavam ao meu redor me dando suporte. Isso, o que facilita quando você vai crescendo é que você aprende com as pessoas que estão com você. Você pode contratar gente melhor que você. Então, acho que essa é a virada, sabe? Quando você tem uma empresa muito pequena, você é sugado e você participa de tudo. À medida que você vai crescendo, aí você aproveita. As reuniões são aulas, então isso vai ficando mais interessante, sabe? Esse conjunto de ideias vão ficando mais interessantes. E aí, enfim, a empresa vai se modernizando, vai crescendo. O que a gente também pode fazer, né, que eu fiz, foi contratar pessoas que me dessem mais suporte, que tivessem mais conhecimento. E é isso, eu falo que assim, para mim, a grande questão foi ter aprendido muito cedo que sozinha eu não consigo fazer nada. Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso da minha equipe. Realmente, assim, eu não sou nada sem a minha equipe.
Então, essa para mim é a grande... Quantos Foi a grande funcionários lição, você tem né? A grande hoje, lição. Ada? Hein? Quantos funcionários você tem hoje? Hoje nós temos diretos 900 funcionários, e aí depois, como nós temos franquias, são mais ou menos 3.500 indiretos. Nossa, que legal. Agora, você disse que aprendeu basicamente a depender dos outros, a ter, digamos, a oportunidade de aprender com os colaboradores, né? Mas isso para um empreendedor é algo muitas vezes difícil, porque é tudo centralizado na figura dessa pessoa. Para você, houve também esse momento de fazer uma transição e ouvir mais os outros? Como é que foi? Com certeza. Então, eu nunca tinha sido gestor antes da Trela, então aprendi bastante coisa na marra nesse sentido e eu queria estar em micro decisões e à medida que tu vai também criando confiança na equipe e aprendendo e também que a gente tem um aporte maior e pode contratar pessoas mais sênior, dá para ficar concentrado naquelas poucas coisas que são o que determinam o sucesso da empresa e ter essas aulas assim com a sua equipe em outras áreas. Agora, uma coisa é aprender com outras pessoas, outra coisa é aprender com a máquina. E você mencionou a inteligência artificial, né? Como é que isso pode prover mudanças no mercado quando todos vão usar a mesma ferramenta? Como a gente pode se diferenciar no mercado que é uma ferramenta democrática, todo mundo pode ter acesso? Uhum. Eu acho que a grande vantagem que as empresas podem desenvolver nesse cenário competitivo que você mencionou é como usar essas ferramentas, né? Então, assim, acho que a inteligência artificial ela não é muito diferente, né? A gente está vivendo um momento parecido com o que foi lá a chegada da internet, né? Então, todo mundo começou a usar a internet, uns aprenderam a usar melhor e mais rápido, mais cedo, né? Outros demoraram um pouco mais. Tem gente que até hoje não aprendeu a lidar adequadamente com a internet. Então, eu acho que, apesar das ferramentas serem mais ou menos as mesmas, né, e a inteligência artificial está disponível aí hoje cada vez mais acessível para todo tipo de empresa, de todos os tamanhos, eu acho que o diferencial ele está em você ter times que tenham capacidade de saber utilizar essas ferramentas de maneira eficiente, né? E uma coisa que a gente sempre discute lá no banco é que não se apaixonar por soluções. É melhor você se apaixonar pelo problema e pensar em como é que você resolve, né? Porque, às vezes, e isso acontece também muito no mundo de startup, são pessoas que desenvolvem soluções e ficam depois buscando um problema para ser resolvido com aquela solução. E a vida não funciona assim, né? Na verdade, a gente tem um monte de problema. É mais fácil você identificar um deles e se dedicar a corrigir ou a resolver um desses problemas do que você, por alguma razão, chegar numa solução que parece muito, muito bacana, muito inovadora, né? Mas uma coisa que eu sempre chamo a atenção do time a gente não está aqui para ganhar prêmio de inovação. A gente está aqui para descobrir maneiras de melhorar a produtividade, trazer ganhos de eficiência, né? Então, toda a inovação, e a gente gosta de inovação, obviamente, mas ela tem que estar associada a um ganho de eficiência, né? A um ganho de produtividade, senão não faz nenhum sentido, né? Muitas vezes uma solução também ela está um pouco à frente do seu tempo, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Editora Abril, o pessoal sempre falava que a multimídia era a grande solução. Aí um dia eu falei assim, pessoal, a gente está falando tanto nessa solução, mas qual é o problema? Então, a gente está com a solução em busca de um problema, exatamente aquilo que você estava falando. Mas dentro da tua área de cosméticos, existe uma tendência que é associar a beleza à saúde. Isso é algo que os consumidores passaram a cobrar das fábricas e das marcas. Como é que foi essa descoberta? Desde quando vocês fazem isso? Desde o momento zero? Desde o momento zero, porque eu já vim da farmácia com essa
responsabilidade, né, de trabalhar a partir do conhecimento da pele, ou do cabelo, ou do couro cabeludo, a área que a gente pretende tratar. E por isso que chama dermocosmético, porque é um cosmético que tem essa função quase farmacêutica. Aliás, farmacêutica, minha empresa tem quase 40 farmacêuticos, a minha equipe, né? Então, assim, é uma empresa farmacêutica que produz dermocosméticos. Mas houve alguma mudança de approach ou desde o começo era assim? Não, desde o começo. Nunca mudamos. E, inclusive, no início era muito difícil, porque existiam as farmácias de manipulação ou as indústrias que faziam ou produtos de luxo ou produtos de massa. Então, começar com essa ideia de que era um produto que tratava da pele, sem que fosse uma farmácia de manipulação, foi uma inovação na época. E eu tinha muita dificuldade em explicar isso para as pessoas. Os médicos entendiam, porque desde o início eu faço visitação médica, eu trabalho muito junto à classe dermatológica, mas foi uma coisa que naquela época era diferente de tudo que... E isso veio, assim, eu não queria nem me estender muito, mas isso veio de um trabalho que eu fiz na França, quando eu fiz meu doutorado, junto com o Hospital Saint-Louis, que é um hospital de doenças dermatológicas, os doentes ficavam internados. Então, nós pegávamos as pomadas que eles usavam, que eram difíceis de retirar, levávamos para o laboratório, mudávamos o veículo para um veículo cosmético, de forma que ficasse com a fragrância mais agradável e mais fáceis de tirar, para não ferir novamente o paciente. Então, depois disso, quando eu voltei, eu já tinha isso muito mais presente na minha vida, né, de que a gente pode ser quase um remédio. E, Ada, se vocês estão, por exemplo, iterando assim numa fórmula para deixá-la melhor, como é que vocês avaliam se uma pequena mudança de uma concentração num veículo é mais eficiente? Existem institutos no Brasil credenciados pela Anvisa. Então, todos os nossos claims, quando a gente diz que é hidratante, vai durar não sei quantas horas, todos os nossos claims são comprovados por testes. Então, isso dá mais segurança. Inclusive, a gente apresenta esses gráficos, esses trabalhos todos para a classe médica. Esse trabalho é bem respaldado e tem uma verba considerável da empresa, primeiro em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e depois em testes para provar realmente, dar mais segurança e provar que o produto realmente funciona. É um mercado muito comoditizado, esse mercado financeiro. Como é que vocês conseguem enxergar as nuances e as necessidades dos clientes para poder oferecer algo diferente? Olha, Luiz, eu acho que um dos nossos diferenciais, a gente brinca que a gente está fazendo o banco para nós mesmos, né? Então tem que funcionar. Então hoje todos os sócios do banco, no passado, a gente era um banco de investimento, então todo mundo tinha conta num banco de varejo, né? Desde 2014 a gente foi construindo uma série de soluções de maneira que hoje em dia a gente não tem nenhuma solução que exista num banco de varejo que a gente não tenha desenvolvido. Então, hoje a folha de pagamento do banco é no próprio BTG. Os sócios do banco têm cartão de crédito do banco, né? Então, e a gente brinca que o banco ele sempre foi reconhecido, né, como uma empresa que tem muitos talentos, né? O corpo técnico do banco sempre foi muito qualificado e naturalmente esse é um público bastante exigente, né? Então hoje os nossos clientes mais exigentes são os próprios sócios do banco, né? Que estão acostumados com um nível de qualidade de produto e de serviço que serve para nós, né, nos lembrarmos no dia a dia, né, de que a régua ela é alta, né? Então, acho que a gente procura estar atento né, aos feedbacks dos clientes, né, não só, obviamente, sócios associados. Hoje o banco tem mais ou menos 8 mil funcionários, são 300 sócios associados, mas a gente está aprendendo com os clientes o tempo inteiro. Como você falou, eu acho que os produtos, eles tendem a se tornar commodities, né? Eu acho que os diferenciais, eles estão relacionados muito mais
a nossa capacidade de nos anteciparmos, né, às demandas que muitas vezes o próprio cliente ele nem imaginava que ele queria, né? O Steve Jobs falava que ninguém nunca pediu o iPhone, né? Então a grande sacada foi a Apple se antecipar e desenvolver algo que nem o cliente imaginava que ele fosse precisar. Então eu acho que muitas vezes é estar atento, né? E a gente procura ter quase que um foco muito grande em qualidade, né? Eu acho que esse sempre foi um diferencial importante, uma marca da atuação do banco, como banco de investimentos tradicional, convencional, né? Durante a maior parte da história do banco, que foi fundado em 83, né? Até 2014, o banco tinha uma atuação muito marcada pelo relacionamento com grandes empresas, fazendo IPOs, fusões e aquisições, né? Os clientes do banco, o mínimo para investir era de 10 milhões de reais, né? Você não conseguia abrir uma conta no banco com um volume inferior a isso, né? Então, nesses segmentos, grandes investidores institucionais, especialmente estrangeiros, né? Então, nesses segmentos, né, e com esse tipo de atuação, a qualidade era fundamental, né? Esse é o tipo de cliente que ele não aceita desaforo, né? O seu nível de qualidade de produto e de serviço tem que ser realmente de muita excelência. Então, o que a gente procurou fazer desde 2014 foi manter esse mesmo padrão de excelência, de qualidade, né, que marcou a nossa atuação como banco de investimento convencional, também nesse mundo de plataformas de investimento digitais. Como você falou, muitas das vezes os produtos são commodities, né? Acho que o diferencial está em como você consegue atender os seus clientes. O problema você sempre vai ter, né? Eu acho que o que o cliente se incomoda é com o tempo de resposta, que às vezes é muito demorado, e a gente procura ter uma disciplina muito grande lá no banco. Durante muito tempo eu respondia, né, as reclamações no Reclame Aqui, né, ou no site do banco, nas mídias sociais, respondia, o negócio foi crescendo. Hoje em dia eu ainda faço, né, só que ficou muito diluído. Hoje a gente tem um time gigante que faz isso, né. Quando a gente começou esse negócio em 2014, era eu e um grupo de poucas pessoas, e hoje são mais de 1.500 pessoas dedicadas a esse nosso negócio de plataformas digitais. Bom, quando você tem 300 sócios associados zelando pela qualidade do produto, tem que ser bom. Tem que ser bom, não tem muito jeito, né? Agora, você não tem 300 sócios associados, mas você tem 2 filhos dermatologistas. Isso ajuda na melhoria contínua do produto ou isso acaba atrapalhando? Não, isso ajuda muito. Por exemplo, agora eu acabei de voltar de um congresso de dermatologia. Sou farmacêutica, mas eu fui com eles para ver as novidades, né, o que tem de inovação, o que tem de tendência, principalmente fotoproteção, que é um tema que é muito abordado nesse congresso americano de dermatologia, os princípios ativos mais falados, que já tem permissão no FDA ou não, enfim, isso facilita muito. E eu espero que eles sejam os meus sucessores. E vem cá, Guilherme, nessa área de varejo, como é que você chega para encontrar esses produtos diferenciados? Porque, como você mesmo disse, a curadoria é o que está por trás do teu negócio, é o que você oferece de diferente. Como é que você chega a cada um desses produtos? É demanda do cliente? Você tem, digamos, outros colaboradores que nem o Flora, que ficam ali te instigando o tempo todo? Ou no caso da Ada, ela tem 2 filhos ali que estão no coração do negócio? Como é que você faz? É uma mistura de muitas fontes, então a gente está muito atento a qualquer tipo de feedback de cliente. Todo feedback de cliente entra num canal no nosso Slack, que é a nossa plataforma de comunicação interna, e o time lê tudo. Eu leio pessoalmente todos os comentários que vêm do nosso time de atendimento, que vêm na pesquisa de NPS, que vêm nas App Stores, e que vêm de amigos que a gente também compartilha lá na mesma plataforma. Mas a gente tem que ter cuidado para não ouvir demais os clientes e entender, na verdade, o problema que eles têm e entender qual seria a melhor solução para isso. Um dos meus cofundadores é responsável pela curadoria de tudo que entra na Trela,
e ele ainda tem um approval assim, sobre cada produto, e eu acho isso muito importante, nos dá uma confiança muito grande de que tudo que a gente tem passa num crivo de qualidade. E ele está desenvolvendo alguns algoritmos simples que permitem entender se um produto é bom mesmo. Então a gente olha a tabela nutricional, a gente olha a lista de ingredientes, o preço do produto, reviews sobre esse produto em outras plataformas, para entender se o produto A é melhor que o produto B realmente, portanto se a gente deve ter ele. E também identificar gaps. Então se tem algum produto em algum competidor, algum varejo nosso aqui de São Paulo ou fora do Brasil, que tem alguma configuração melhor que a nossa, a gente vai atrás daquele produto, e se ele não existe no mercado, a gente pode fazer uma parceria com algum fornecedor nosso para desenvolvê-lo. Então, por exemplo, a gente estava entendendo que o azeite estava com preços muito altos, e a gente decidiu então fazer uma parceria grande com um produtor de azeites do Rio Grande do Sul, para entregar um azeite com acidez de 0,2, que é incrível, por um preço muito mais competitivo. Conseguimos fazer isso no momento aí de alta do preço do azeite. A Trela começou de um jeito e hoje está de outro. Conta pra gente como foi essa mudança. A gente começou a Trela tem a mesma essência assim, de ampliar o acesso das pessoas a alimentos de qualidade desde sempre. Mas a forma que a gente entregava isso, eu acho que mudou radicalmente aí nos últimos anos. A gente começou então atento a esses clientes que buscavam produtos direto de produtores e de muitos lugares diferentes. E a gente primeiro criou grupos de WhatsApp em condomínios, em que a gente fazia compras em grupo desses alimentos. O que isso permitia? Permitia que pessoas pudessem acessar diretamente um produtor que antes estaria vendendo principalmente para restaurantes. E com isso acessar produtos de uma qualidade muito maior, com um preço menor do que eles teriam seus comparáveis aí nos supermercados. Um detalhe nisso é que a Trela era apenas uma plataforma. A gente tinha esses grupos de WhatsApp, a gente tinha tecnologia que permitia o checkout, pagamento dos fornecedores, mas a gente não encostava em nenhuma etapa da logística. Era o próprio produtor que fazia. Agora, a logística de um produtor que deixa um pedido de R$2.000, R$10.000 num restaurante, ela é muito diferente da logística para o consumidor final, e mesmo que seja agrupada num condomínio. E isso acaba frustrando, essa inexperiência do produtor em fazer esse tipo de logística acabava frustrando bastante o cliente. Então, a gente via que a gente não conseguia reter nos níveis que a gente gostaria, e o cliente nos falava também que receber assim, um pedido de cada produtor. Então, putz, eu recebo um pedido de camarão, para amanhã receber um pedido de ovos e frango, para no outro dia receber hortifruti, também não estava agradando. E a gente decidiu, então, fazer um investimento grande na logística. A gente montou o nosso primeiro centro de distribuição, fez um sistema de gestão desse centro, e com isso a gente conseguiu entregar um nível de qualidade muito maior, e hoje a gente retém os clientes mais, hoje a gente tem um share of wallet muito maior desse cliente, a gente oferece uma experiência muito boa, que resulta num crescimento da Trela de 7 vezes versus o ano anterior, e no maior NPS do mundo no nosso setor, que é 90. NPS, vamos dar a tecla SAP para o nosso telespectador, é um índice de fidelidade, não é isso? É um índice de satisfação chamado Net Promoter Score, em que ele varia não entre 0 e 100, mas entre menos 100 e 100. E basicamente tu quer promotores, que são pessoas que dão nota 9 e 10 para a tua empresa, e menos detratores, que são pessoas que dão nota 6 ou abaixo. Isso então significa que a Trela tem um nível muito alto de promotores e muito baixo de detratores que tiveram algum tipo de experiência ruim. Bom, esse mercado ele é interessante porque você encontrou um nicho dentro do varejo eletrônico, mas é uma situação um pouco diferente do Marcelo Flora, porque muitos bancos foram atrás daqueles indivíduos que não tinham conta bancária para expandir a sua base digital. Já vocês precisavam de clientes que tivessem condições de investir. Então, vocês tiveram que trazer clientes de outras instituições. Como é que foi isso? Sim, acho que o que a gente procurou fazer foi respeitar um pouco da história do banco, da cultura do banco. A nós parecia não fazer muito sentido sair de um posicionamento muito
muito focado no cliente, né, falando de pessoas físicas, né, no que a gente chama de ultra high net worth individual, que são aquelas famílias com um grande patrimônio, né, centenas de milhões de reais investidos, algumas vezes bilhões de reais investidos, e de repente a gente lançar um cartão de crédito colorido, focando num público que não tem dinheiro para investir e precisa de crédito, né? Inclusive, como banco, né, como grupo econômico, a gente tem um banco, né, que é o Banco Pan, que foca exatamente nesse tipo de público, né, que é o cliente dependente do crédito, que usa crédito consignado, usa financiamento de automóvel e tal, que a gente ali na marca Banco Pan, a gente está concentrando o esforço no cliente classe C, D e E. A marca BTG Pactual, a gente decidiu que é uma marca que vai se concentrar naquele cliente investidor ou potencialmente investidor. Às vezes o cliente é jovem, ainda não está começando a vida, ainda não tem renda, né, que permita investir, mas ele tem uma formação que nos dá uma ideia de que num horizonte razoável de tempo ele vai estar se tornando um investidor. Então é mais ou menos assim que a gente tem procurado se posicionar. Infelizmente o Brasil ele não tem esse tipo de cliente classe A e B, né, na quantidade que a gente gostaria, né? A gente estima hoje que esse cliente classe A e B, investidor, né, são ali por volta de 10, talvez 15 milhões de clientes. Então a gente tem procurado concentrar os nossos esforços levando produtos e serviços para esse tipo de cliente, que é algo que tem muito a ver com o que foi a nossa história ao longo do tempo, né? E o nosso diferencial competitivo, né? A nós também parecia que soaria falso a gente se apresentar como uma marca especialista em oferecer crédito para o pequeno investidor, se a gente nunca fez isso antes, né? Então isso ficou como uma missão lá do Banco Pan. A gente assumiu o co-controle do Banco Pan mais ou menos em 2011, 2012, e mais ou menos ali em 2022 a gente comprou a participação da Caixa e desde então a gente controla o Banco Pan isoladamente, né? Mas, enfim, é assim que a gente tem procurado se posicionar do ponto de vista do tipo de cliente que a gente busca alcançar em cada uma das marcas. Eu sei que não é exatamente a sua área, mas o BTG tem uma iniciativa que fez muito sucesso, está fazendo ainda, que é a operação no terminal de Guarulhos. Isso. Terminal BTG Pactual. BTG Pactual. Como é que surgiu essa ideia e quais são esses benefícios para o portador do cartão que tem acesso a esse terminal? Legal. Na verdade, apareceu uma oportunidade de desenvolver algo aqui em Guarulhos que já existe em alguns países, né? Especialmente tem um caso bastante conhecido no aeroporto de Heathrow, em Londres, que é um terminal voltado para clientes de elevado patrimônio, né? De novo, o tipo de cliente que a gente tem, né, na área de wealth management, né? Porque a burocracia, né, para você embarcar, desembarcar, ela é muito grande, especialmente nos voos internacionais, né? Então, já começa aqui a indicação da companhia aérea que você chegue 3 horas antes, porque tem ali uma via crucis a ser seguida, né? Você tem que fazer check-in, despachar a mala, aí tem que conferir o peso da mala, tem que depois passar pelo raio-x, passaporte, né? Enfim, e aqui em São Paulo você ainda tem esse problema que é a imprevisibilidade, né? Quanto tempo que você vai ficar no trânsito até o aeroporto de Guarulhos, porque o aeroporto é longe, né? Quando chove, né? Se você não saiu de casa com antecedência, a chance de você não conseguir pegar o seu voo é grande. Então, a gente, na verdade, esse é um investimento feito por um fundo, né? É gerido pela área de private equity do banco, né? E, enfim, a gente está muito satisfeito, né? Os clientes do banco que usam os cartões BTG Pactual, eles têm desconto para usar o terminal. Não é barato, né? São mais ou menos $500 por pessoa.
você precisa reservar com 3 dias de antecedência, o que também não é um problema. Voos internacionais, né, quem é que compra com menos de 3 dias? Né? Vai pagar muito caro no voo ou não vai conseguir lugar. Então, tem funcionado muito bem. O terminal fez uma parceria com a Volvo busca com um carro blindado o cliente em casa, então a experiência ela já começa bem antes da chegada ao terminal. E aí você tem ali um número limitado de pessoas que podem ser atendidas naquele período ali, né, que você reservou. Tem um chefe, que é o mesmo chefe do Tuju, que é responsável pelo cardápio. Então, de fato, resgatando um pouco da áurea de exclusividade que existia nos voos lá atrás, né? Na época da Panam e das outras companhias, né? Que as mulheres iam de chapéu pro aeroporto, né? Então, é bacana, muito bacana. Sabe que na Panam, eu cheguei a pegar isso, a pessoa não podia entrar na primeira classe se não tivesse terno e gravata. Para você ter uma ideia, se a pessoa tivesse com um jeans, por exemplo, já não poderia entrar, era barrado no baile, literalmente, teria que ir para a classe executiva. Agora, o mercado de vocês também é voltado para um consumidor de maior poder aquisitivo, né? Ada, como é que você consegue medir o grau de satisfação do teu cliente, já que está preocupado com a saúde e com a beleza ao mesmo tempo? Esse NPS é uma medida que todas as empresas, né, usam, então a gente procura, tem muito cuidado com isso. Eu tenho um monitoramento, um SAC que monitora todas as mídias digitais e responde também ao cliente. Nós temos um SAF, que é um SAC avançado farmacêutico, porque aí a gente atende, quer dizer, o SAC atende e manda para o SAF, que é formado de farmacêuticos, que aí encaminham um para o médico e a gente, se for o caso que a pessoa tiver uma sensibilidade, a gente paga a consulta, o medicamento, dá uma assistência, mas graças a Deus nós temos pouquíssimos casos, então tem esse monitoramento do nosso cliente. O Flora falou que o Steve Jobs dizia que ninguém tinha pedido um iPhone para ele, né? Então, o grande segredo talvez seja se antecipar ao cliente, dar aquilo que ele quer, ainda não sabe o que ele quer, né? Mas no seu mercado isso é meio complicado, porque afinal de contas a gente está falando de coisas que já existem e ainda não foram descobertas pelo cliente. E qual que é o core, o coração dessa curadoria? Como é que você chega a esses produtos que estão no imaginário, mas ainda não estão na prateleira do cliente? A gente se atenta muito, a gente sabe o que o cliente busca. Muitas pessoas buscam um teor de proteína maior, muitas pessoas buscam menos carboidrato, muitas pessoas buscam menos gordura, muitas pessoas buscam alimentos que são clean label e feitos só com ingredientes que são comida de verdade. E se a gente identifica um gap assim, dentro de uma subcategoria que a gente acredita com um time de nutricionistas parceiros que poderia ser um alimento melhor, a gente vai atrás disso, a gente conversa com influenciadores que trabalham com a Trela e eles propõem produtos que eles já viram. Às vezes a gente senta com o fornecedor e planeja junto como eles podem melhorar a configuração do seu produto. Mas eu acredito que o grande valor da Trela, que hoje não existe no mercado, é ser esse one-stop shop dos alimentos saudáveis. E se nenhum varejo, nenhum mercado conseguiu suprir esse gap no mercado, é porque o jeito de fazer o varejo tradicional não é muito propício a isso. Porque o varejo alimentar foi inventado nos anos 30. E eles armazenavam estoque de alimentos, porcionavam para as pessoas, e os alimentos ficavam em loja esperando muito tempo, muitos apodreciam, e as pessoas iam então na loja comprar para ter essa disponibilidade imediata. Ou seja, a gente está 90 anos depois e muito pouca coisa mudou. Os varejos de alimento ainda armazenam estoques perecíveis, desperdiçam em torno de 30% a 35% do hortifruti, dos cogumelos, por exemplo.
e atrela a desperdício zero desses produtos, porque os produtos chegam para a gente no dia da entrega. Então, é um modelo de logística just-in-time que permite, então, a gente ter preços melhores nesses produtos, mas também que a gente tenha uma variedade muito grande, porque sempre que um varejo desperdiça muito um produto, a rentabilidade desse produto é menor, ele tem que limitar a exposição a esse tipo de alimento. Como a Trela não tem esse problema, na verdade a gente quer maximizar. Então, o que a gente consegue entregar é o maior sortimento de alimentos frescos e saudáveis do mercado. E para mim essa é a virada de chave que permite a gente ter essa proposta de valor que nenhum dos outros tem conseguido entregar. É interessante o consumidor ultimamente ainda prestando atenção em determinadas coisas, como por exemplo, calorias vazias, que é um termo que está sendo utilizado ultimamente. Como é que você pesca essas tendências aí? Nutricionistas parceiros, e a gente aprende muito com eles. Com isso a gente consegue identificar esses padrões, né, no comportamento das pessoas, e a gente mapeia isso a produtos do nosso portfólio ou que não estão no nosso portfólio e a gente busca eles ativamente. Então, a gente também observa muitas tendências fora do Brasil. Nos Estados Unidos tem uma marca de massas proteicas feitas a partir de farinha de grão de bico, por exemplo. O que isso permite? Que você tenha uma refeição muito bem saborosa, não vai ser 100% assim, o mesmo sabor de uma massa feita com trigo, mas ela é muito boa, ela já é proteica e ela tem um pico glicêmico ínfimo. A gente foi atrás de um produtor no Brasil que fazia algo parecido, que não estava em nenhum varejo, e hoje eu acredito que a gente é o principal veículo de distribuição desse pequeno produtor. Então é isso, é muita atenção à nutrição, muita atenção ao que acontece lá fora. Bom, você falou em parcerias e para mim é meio inevitável ter que falar dos seus agentes autônomos ali que trabalham com o BTG, né? Qual a importância desses agentes na tua operação digital? Na verdade, é fundamental, né? Acho que a gente até 2018 não atuava através de assessores de investimento independentes. A gente começou a atuar dessa forma em 2018, né, que a gente chama de B2B, né? Então, hoje são quase 4.000 Independent Financial Advisors que atendem os seus clientes, abrem as contas de seus clientes no banco, né? A gente depois levou o B2B para além do assessor de investimento. Então, hoje, todo e qualquer intermediário financeiro, seja ele um gestor de patrimônio, um consultor CVM, um correspondente bancário, um correspondente cambial, uma vez que a gente desenvolveu a plataforma, o portal administrativo, para que esse indivíduo que ele não é funcionário do banco, ele consegue acessar, né, com muito investimento em tecnologia, porque a gente está falando, né, de um banco, tem que ter muita segurança, né, e o Brasil é o país da fraude, né? Então, a gente investiu mais de 10 bilhões de reais nesses últimos 10 anos para viabilizar que todo e qualquer intermediário financeiro consiga abrir a conta do seu cliente conosco. Então, é uma parceria muito poderosa, porque a gente, quando está falando de investimento, confiança é algo que leva tempo para você desenvolver, estabelecer junto ao seu cliente, né? Então, a gente investiu muito na infraestrutura de tecnologia, sistemas, segurança, tudo compliance, regulatório. E a parceria ela é poderosa porque esse intermediário financeiro ele nos traz algo que é muito difícil de você replicar, que é essa relação de confiança estabelecida ao longo de, muitas vezes, décadas, né? Então, a gente tem ficado muito satisfeito com os resultados, né? A gente começou isso em 2018, como eu falei, então tem menos de 10 anos, né? Apesar da plataforma, né, das plataformas digitais do banco terem começado em 2014, o B2B efetivamente a gente começou só em 2018, e estamos muito felizes, muito satisfeitos aí com essa parceria que tende a ser muito poderosa. Ada, quando você vai em qualquer cidade do interior do Brasil, a primeira coisa que você vê ou é uma farmácia ou um salão de beleza, né? É impressionante como esse mercado é forte no Brasil inteiro. E você atua no mercado de beleza, mas com a pegada de saúde. Então, como é que é a importância disso para a brasileira, para o brasileiro? Como é que ela consegue unir
essas duas coisas e como é que isso é importante para você? Nós temos um trabalho, como eu trabalho visitando, como qualquer laboratório médico, eu faço visitas aos dermatologistas, então nós também temos um mix que é distribuído em farma. Algumas redes de farmácia, a gente escolhe a categoria de farmácia também, porque as muito pequenas, ou cidades muito pequenas, a gente não entra, mas as principais do Brasil a gente entra com o mix reduzido, que é o mix que eu faço trabalho médico. E nós trabalhamos com modelo de franquia. Então, nós temos poucos franqueados. Eu tenho franqueados que estão comigo desde o início, tem vários que estão comigo desde o início, já é a segunda geração já entrando no negócio. E esses franqueados, eles cresceram no negócio. Então, esse trabalho médico ele é centralizado, nós que distribuímos para as farmácias. Então, esse é a principal forma de distribuição, ou nas nossas lojas franqueadas, ou em farma. A gente tem ultimamente aí duas tendências que são, acho que tem a mesma raiz, que é pessoas que não querem consumir glúten e também pessoas que não querem consumir lactose, né? Existe uma outra tendência nessa linha ou essas restrições alimentares vão ficar nesses dois grupos? Existem outras, eu acho que essas duas são as principais que a gente vê, mas a gente vê uma série de dietas surgindo e ficando mais importantes, por exemplo, cetogênica, uma dieta que era muito pouco falada, era uma coisa mais talvez para diabéticos, hoje em dia tem muita gente que é adepto, e a gente procura, o cliente da Trela... Só explica pra gente o que é cetogênico. não consumir carboidratos. Tá. E o que isso é diferente, por exemplo, daquela antiga que o pessoal falava, o Dr. Atkins? Essa eu não conheço. Essa era também sem carboidratos. Bom, enfim, existe uma diferença de idade aqui que você tem que considerar nessa hora. Essa eu não conheço, mas a cetogênica, eu, por exemplo, eu fiz uma dieta cetogênica em 2023. Ela é muito difícil de seguir, principalmente quando está na rua, mas eu tive assim, um nível de energia e de qualidade de pele que eu fiquei muito impressionado. Assim. Eu gostaria muito de ter seguido, mas realmente era muito difícil. E fugir do carboidrato é muito difícil. Porque os restaurantes não estão preparados. Na Trela você conseguiria fazer uma dieta cetogênica com nossos produtos, mas é aquilo, socialmente é muito difícil. O que a gente quer é estar preparado, assim, ter os melhores produtos para que qualquer pessoa, estando numa dieta um pouco mais restritiva ou não, possa encontrar boas opções. Em tese, para você seguir a dieta cetogênica, pode tomar álcool, não pode comer açúcar? Não, açúcar não, mas álcool poderia. Se for uma opção, você tomar, por exemplo, um espumante, um vinho, tem um pouquinho de carboidrato, mas não é algo que te tiraria da dieta, da cetose, né, que é o momento do seu corpo que você está usando as cetonas. Mas, por exemplo, um gin com uma tônica zero não tem nenhum carboidrato. Mas o difícil para mim realmente era restaurante, estar com amigos e não poder comer nada. Ou beber nada também, né? Ultimamente até tem um termo chamado sober shaming, que é a pressão que o grupo faz em cima de quem não quer consumir. Eu sofro. Sofre disso também? Isso é um problema, Nunca né? gostei muito de beber, mas durante muito tempo eu bebia para ser aceito socialmente. Pois é, mas é impressionante. Eu não ligo para bebida alcoólica. Como tem uma pressão, né? A pessoa está bebendo e quer que o outro beba também. É interessante. Não confia isso. em quem não bebe. Não é? E a gente vê, assim, eu acho que, claramente, as novas gerações elas estão bebendo cada vez menos, né? Gen Z bebe, se não me engano, em torno de 10% do que os millennials bebem. E isso indica essa grande preocupação que as pessoas estão tendo com saúde. E eu acho que esse sober shaming é muito verdade. Eu passo por isso, às vezes, quando eu quero reduzir. Mas a gente vê que pessoas que estão nesse movimento sober criam situações sociais para elas. Então, tem muita gente agora que se encontra, a sua socialização é sábado de manhã para sair para correr com outras pessoas, em vez de ir para o barzinho na sexta-noite.
Então, eu acho que o mundo está mudando muito nessa direção, pessoas buscando mais saúde. Bom, e a gente tem até uma outra tendência que é dos mocktails, né? Dos coquetéis sem álcool também. Acho que tudo isso faz parte dessa mudança generalizada pela qual a gente está passando, né? Bom, infelizmente eu vou ter que encerrar o nosso programa, a conversa fluiu muito bem, mas a gente tem que terminar, afinal de contas temos uma grade de programação, então eu agradeço muito a Ada, Eu que ao agradeço. Guilherme, Obrigado. Marcelo Obrigado Flora. pelo convite, prazer conhecê-los. Prazer. Muito Então, prazer. Então, nós voltamos aqui na BMC News na próxima quinta-feira. Até lá.